Fala galera do Super Concurso, estamos aqui mais uma aula. Na aula de hoje, galera, a gente vai aprender um pouquinho de rede de computador, a gente vai aprender um pouquinho de linguagem de programação. Então, peço total atenção, se reserve um pouquinho, vamos lá focar nisso aqui, que tem alguns detalhes muito importantes. Vamos falar um pouquinho também sobre estrutura de dados, e tá chegando, a gente já vai começar daqui a, senão na próxima aula, mais uma aula. Vamos tentando no pacote Office, então a gente vai aprender a mexer no Word, mexer no Excel, mexer no PowerPoint, entendeu? E tudo assim, na prática, entendeu? A gente vai meter a mão, a gente vai anotar, vamos pegar os bizu, fazer nossas questãozinhas de prova e vamos que vamos. Beleza, galera? Então vamos passar aqui pro slide para a gente começar a nossa aula de hoje. Show, bola. Então vem comigo, galera. Na aula de hoje, vai aprender a primeira coisa, linguagem de programação. A gente vai aprender hoje o conceito de linguagem de programação, as linguagens de programação mais usadas. A gente não vai entrar de como criar programa, não. A gente tem que conhecer. Porque talvez numa prova jogue o nome de uma linguagem dessa, você já se identifica, sabe o que é. Porque na prova a pior coisa é você ouvir uma coisa que você não sabe o que é. Por quê? Quando a gente ouve uma palavra, lê uma palavra lá na nossa questão, que a gente não sabe o que é, às vezes aquela palavra não tem nada a ver com a questão. Mas o fato de a gente não saber, a gente dá mais atenção à palavra que a gente não sabe do que a questão toda em si. Então é muito importante a gente se conhecer alguns conceitos básicos. A gente também vai falar sobre algoritmo, o que é algoritmo, as formas de se escrever algum algoritmo. A gente vai falar também sobre estruturas de dados. Como o próprio nome já diz, é uma estrutura feita para guardar dados, armazenar dados. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente também vai entrar sobre alguns conceitos de rede de computadores. A gente vai entender como funciona a rede de computadores, a gente vai entender como que os computadores ele podem ser interligados entre um e o outro e tudo mais. Beleza? Então essa nossa aula é um pouco mais curta do que as outras. A gente não vai esticar tanto assim, mas a gente vai aprender bastante. Então vem comigo. Primeira coisa, a gente vai falar sobre linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? Olha só, a linguagem de programação é um método padronizado, formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas. Galera, o que a gente precisa entender de uma linguagem de programação? Ela é uma padronização de uma escrita de algo. A linguagem de programação a gente sabe, a gente que entende um pouquinho de informática, você que não entende agora você vai saber, vamos compartilhar de segredo para você. A linguagem de programação é feita para você desenvolver programa, para você desenvolver software. Então todo software ele é desenvolvido através de uma linguagem de programação. E qual é a importância da linguagem de programação? Será que sem ela a gente não consegue? Consegue, só que é uma padronização, de forma que hoje é possível se estudar, é possível se você pegar um programa de alguém, poder ler, por causa dessa padronização feita pela linguagem de programação. Como o próprio nome já diz, é uma linguagem feita para programar. E essa linguagem de programação, galera, existe desde quando se criou a computação. Quando se cria a computação, a gente tem a linguagem de baixo nível. Quais são elas? Primeira linguagem de baixo nível que a gente tem, a linguagem de máquina, que a gente viu na aula passada, que é basicamente o binário. E o que é a linguagem de máquina? Era basicamente assim que as máquinas se comunicavam, até porque no começo da computação, os computadores ele não era feito para ter rede social, ele não era feito para criar documento como Word, documento de texto ou apresentações de slides. O computador ele foi criado para resolver cálculos em tempos mais rápidos. Então, ele se comunicava também através de números. Era sim ou não, porta aberta ou fechada. Então, ele usava a linguagem de máquina, a linguagem binária. Você que não sabe o que é a linguagem binária, volta na aula passada que a gente aprendeu o que é a linguagem binária. A gente aprendeu a fazer contas com ela, vai ser muito interessante. Então, galera, e aí foi se desenvolvendo. Conforme o computador foi tomando uma nova forma, foi criando novas exigências para o computador, não só fazer cálculo, o que aconteceu? Ele passa da linguagem de máquina e se desenvolve a linguagem assembly.
A linguagem Assembly é uma linguagem muito próxima ali do computador, do hardware mesmo. Então ela já tinha um pouco ali, um pouco mais sofisticado, uma variável e tudo mais, porém ainda é uma linguagem de baixo nível. E o computador foi evoluindo, a gente sabe que hoje nós temos um computador na palma da nossa mão, com nossos iPhones, smartphones e tudo mais. Então o que acontece, galera? Hoje a gente não trabalha mais com essa linguagem muito difícil. Você vê um programador criar algum software com a linguagem de baixo nível. Conforme as exigências for aumentando, hoje nós trabalhamos com a linguagem de alto nível, beleza? Então, galera, o que é a linguagem de alto nível? Nós temos aqui as mais usadas. A primeira linguagem de alto nível muito usada é Java. Ele vem acompanhado desse símbolo aí, então se você já viu esse símbolo, seja no joguinho do seu telefone, seja no seu computador, é porque a sua aplicação, o seu software, estava rodando na linguagem Java. Então a gente usa a linguagem Java, também chamada de a linguagem orientada a objetos. Não vou entrar nesse detalhe, que não é importante para nós que estamos aqui no curso básico de informática, mas nós precisamos entender o seguinte: uma das linguagens de programação é Java. Então, se eu estou numa questão de me deparo com a palavra Java, o que é isso? O que será? É de outro mundo? Não. É apenas um tipo, um nome de uma linguagem de programação usada. Então, ele pode, por exemplo, uma questão para te dar o binário, enfiar um Java no meio para te confundir, mas você sabe agora que Java nada mais é do que uma linguagem feita para programar. A outra que foi criada é a linguagem C. E a linguagem C é uma linguagem muito importante para quem está iniciando na área da programação. E ela foi se evoluindo, criando C++, né, ou C++, e também C Sharp, que C Sharp seria a linguagem C orientada a objeto, beleza? Então nós temos aí Java e C. O que é isso? Linguagens de programação. Nós temos também PHP, que é uma linguagem voltada mais para web. Então, normalmente, quando você vê a palavra PHP, ela vai estar ligada à internet, vai estar ligada à segurança da internet. Então, você vê PHP, automaticamente você já vai se ligar e falar o seguinte: está falando, essa é apenas uma linguagem de programação feita para desenvolver essa aplicação aqui na internet, beleza? E aí também nós temos Python, que é também outra linguagem de programação feita para desenvolver vários aplicativos. Então, qual é o intuito de eu passar para vocês o nome dessa linguagem de programação? Vocês primeiro sabendo que linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem feita para eu me comunicar com o computador. Então, todos os softwares têm uma linguagem de programação que é onde se interagem. Sabendo que antigamente se usava a linguagem de programação de baixo nível, que é a linguagem de máquina, que é binário, depois se evoluiu para Assembly, e hoje a gente usa na programação linguagem de alto nível. Um dos exemplos de linguagem de alto nível é Java, C, C++, C Sharp, PHP e Python. Então isso você guarda, todos esses pacotinhos guarda na sua cabeça. São nomes de linguagem de programação. Matheus, isso é importante? É importante a gente saber para não ficar perdido. Mas o que de fato é importante nessa questão de programação? Algoritmo. A gente precisa entender o que é um algoritmo. Por quê? Porque como nós estamos tendo noção de informática, 100% de certeza que vai cair alguma coisa com algoritmo na sua prova. Talvez não fale algoritmo, mas vai cair ali uma questão de regrinhas, sequenciamento ali não ambíguo, sequenciamento ali de instruções, que é um algoritmo. Então, o que é um algoritmo? Primeira coisa, é uma sequência finita, ou seja, uma sequência que tem fim de regras. Então, o algoritmo nada mais é do que diversas regras ordenadas. Ela tem um prazo para acabar, ela tem uma ordem, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E esse algoritmo, ele pode ser feito, pode ser escrito, pode ser apresentado para você de 3 formas diferentes. E com certeza, uma dessas 3 formas você já viu. A primeira forma é a forma de descrição narrativa, que é quando você começa a falar a ordem das coisas. E a pessoa vai ter que fazer exatamente na ordem que você está falando, que você está narrando o fato. Segundo, na forma de fluxograma. Para quem não sabe, o fluxograma é um instrumento que a gente usa, que se usa muito ali
na organização de empresas, na administração, onde você começa a dar sequência de atividades que ela tem que ser seguida naquela ordem, com a caixinha de decisão e tudo mais, a gente vai ver um exemplo. E também pseudocódigo, pseudo-falso, falso código, ou seja, é uma imitação de linguagem de programação. É um código que, na verdade, não é um código. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo de descrição narrativa. Olha só como que eu faço um algoritmo, uma sequência finita de atividades. Como que eu faço isso? De regras. Como que eu faço isso? Descrição narrativa. Eu tenho aqui, por exemplo, uma receita de bolo. Eu tenho uma instrução de como montar o ventilador. Eu tenho uma instrução de como montar o guarda-roupa. Tudo isso são algoritmos. São uma sequência de regras, uma sequência de instrução que tem começo, meio e fim, que é limitada, que não pode ter ambiguidade e que tem um objetivo claro e concreto. Então, por exemplo, isso aqui, vamos ler até o 3, ó. Misture os ingredientes, unte a forma com manteiga. Despeje a mistura na forma. Se houver coco ralado, então despeje sobre a mistura. Leve a forma ao forno enquanto não dourar. Deixe a forma no forno, retire do forno, deixe esfriar. O que significa isso? Reparem que logo ali, depois do lado de todas essas instruções, existe uma numeração. 1, 2, 3, 4, ali até o 9. Por que existe essa numeração? Porque a gente está falando de um conjunto de regras que tem limite e tem sequência. Eu não posso, de repente, misturar os ingredientes e, de repente, deixar esfriar. Eu não posso fazer isso, porque entre eu misturar os ingredientes e deixar esfriar, existe um conjunto de regras que deve ser seguida uma após a outra. Então, essa forma de escrever o algoritmo é uma forma de descrição narrativa, onde eu narro, eu descrevo os fatos e a pessoa ali vai montando sequencialmente, de acordo com a sequência que eu disse, os fatos na ordem. A segunda forma é exatamente isso aí, o fluxograma. Então, eu tenho ali o círculo, onde se dá o início e o fim do meu fluxograma. Eu tenho um retângulo, onde se dá os eventos. Eu tenho o losango, onde é a caixinha de decisão. Então, vamos lá. Início. Abre o forno. Aí, eu tenho uma caixinha de decisão perguntando o seguinte. Você abriu o forno. Repare que tem que ter essa ordem. Eu abri o forno. O forno está aceso? Se sim, se o forno está aceso, você joga lenha para ele continuar aceso. Se não, você tem que primeiro acender o fogo. Depois que você acendeu o fogo, ou você colocou lenha para ele continuar aceso, você assa o pão e assim termina o meu algoritmo na forma de fluxograma. Repare que eu não posso pular de etapa, eu não posso botar o pão passar sem identificar se o fogo está aceso ou se o fogo está apagado. Eu preciso tomar providência se o fogo estiver aceso, outra providência se o fogo estiver apagado, para só depois eu poder assar o pão. E aqui está a terceira forma de fluxograma, de algoritmo, né, após o fluxograma, que é o pseudocódigo. O que é o pseudo? É um falso código. Por quê? Ele está na linguagem de Portugal, uma linguagem de português escrita. Apesar de eu usar variável, eu uso diversas coisas que parecem ser um código, de fato, ele não é. Não é considerado um código. Então, isso é muito importante. É uma terceira forma de eu também poder escrever o meu algoritmo. Beleza, galera? Então, galera, olha só, até aqui, falando um pouquinho, que a gente falou sobre linguagem de programação. Basicamente, a gente precisa focar bastante no algoritmo e entender. E toda vez que se falar de algoritmo, ele está falando de uma sequência de regras. E aí, talvez ele pode dizer, leia o algoritmo abaixo. Falou de algoritmo, você tem que ter na tua cabeça o seguinte, são um conjunto de regras que eu não posso pular. São um conjunto de regras que eu não posso deixar de lado. São um conjunto de regras que eu tenho que ir com ele passo a passo, seguir um após o outro. Só assim eu vou conseguir ter excelência no meu objetivo final. Beleza? Vamos lá, voltando aqui, dando prosseguimento à nossa aula. Beleza. Aí a gente vai falar um pouco sobre estrutura de dados.
A gente vai entender primeiro o que é a estrutura de dados. Eu vou falar de uma estrutura, a gente vem para o quadro e já vamos entender aí de fato como que funciona essa estrutura. Então vamos lá. Uma estrutura de dados em ciência da computação é o quê? É uma coleção tanto de valores quanto de operações. Então, para a gente entender e focar nisso. Quando nós falamos de estrutura de dados, na informática, ciência da computação, análise de desenvolvimento de sistema, a gente está falando do seguinte, de um lugar que vai colecionar, guardar, armazenar dados. Quais são esses dados? Pode ser comandos, operações, ou pode ser valores. O que me importa, né, quando eu falo de estrutura de dados, quando eu falo de armazenamento de dados, é a forma que eu vou guardar esses dados. Por quê? Porque todo dado guardado um dia vai ser acessado. E se eu vou ter que acessar esse dado, eu tenho que saber como ele foi guardado. Por exemplo, imagine você agora chegando na sua biblioteca, em uma biblioteca. E aí eu posso dividir uma biblioteca por ordem alfabética. Se eu divido a biblioteca em ordem alfabética, não vou ter divisão por matéria, não vou ter divisão por autor, eu vou ter divisão por ordem alfabética. Automaticamente, não basta dizer que eu quero um livro de geografia, eu quero um livro de história, eu tenho que saber o nome do livro para procurar na prateleira da primeira letra e ali assim procurar o livro. Se eu sei a forma que foi armazenado na biblioteca, eu vou ter facilidade de achar o livro. Agora vamos supor que eu estou acostumado no sistema onde a minha biblioteca é organizada por ordem alfabética. Automaticamente eu sei o nome do livro e eu vou lá. O nome do livro é Joãozinho. Então se eu vou na biblioteca atrás do livro do Joãozinho, eu vou lá na coluna da letra J e vou começar a procurar o livro Joãozinho. Só que em determinada cidade não é assim que se armazena o livro. Na biblioteca da cidade vizinha, eles vão armazenar os livros por ordem por seção de gênero de livro. Então, aventura, ação, comédia, romantismo, história e tudo mais. Quando eu vou lá, eu quero ler o livro Joãozinho, que eu gosto muito, eu digo, minha senhora, onde eu acho o livro Joãozinho? E a bibliotecária vai me fazer a seguinte pergunta, qual é o gênero desse livro? Eu não vou saber responder, porque eu estou apenas acostumado a procurar por nome. Por isso que é importante a estrutura de dados. Porque não basta você sair jogando dado e não saber como acessar. E dependendo do seu dado e para que ele vai servir, eu tenho diversas formas de armazenar esse dado. Beleza? Então a gente vai ver aqui algumas delas. A primeira forma que a gente vai ver é lista. Então qual é o conceito de uma estrutura de dados chamada lista? A lista é uma estrutura de dados na qual elementos do mesmo tipo estão organizados de maneira sequencial. Olha que interessante. Então vamos lá. Falando da lista. Vamos aqui para o nosso quadrinho que lindo. Vamos falar da lista. Galera, falando de lista. Lista diz o seguinte. Eu tenho que ter dados do mesmo tipo armazenado sequencialmente, ou seja, um após o outro. Show de bola? Então vamos lá, é o seguinte. Se eu tenho isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso uma lista por quê? Eu tenho elementos do mesmo tipo, que tipo número, armazenado sequencialmente. Agora se eu faço aqui, isso é uma lista? Não. É qualquer coisa menos uma lista, porque a propriedade lista diz que não basta ser sequencialmente, tem que ser do mesmo tipo. Então vou acertar aqui, para a gente guardar aqui nossa referência de lista. Vou até embolar aqui um pouco para vocês. É, 20. Ok. Não precisa ser
crescente, decrescente, número. Pode ser número misturado, mas desde que seja do tipo número, ou tudo do tipo letra. Porque a propriedade da lista diz que é uma estrutura que tem que ter os seus elementos de um mesmo tipo armazenado de forma sequencial, ou seja, uma após a outra. Show de bola? Outra estrutura que a gente temos é fila. FIFO. Isso aqui é muito interessante. Qual é a característica da fila? Vamos ler? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Isso aqui é interessante. Então a fila do mercado, a fila da padaria, a fila do banco, ela é uma estrutura de dados, galera. Você não sabia, mas agora você vai ficar surpreso. Por quê? Qual é a característica dessa fila? Vamos botar aqui. A fila é a seguinte. A fila diz que eu tenho uma estrutura aonde o primeiro que entra é o primeiro a sair. Então diz o seguinte, se eu guardar assim, vou botar aqui, ó. Botei o A, botei o B, botei o C. Beleza? Só que o meu interesse é pegar o C. Diversão. O que acontece se eu quiser pegar o C? Automaticamente, galera, você vai falar assim, ó, você vai lá no final da fila e chama o C. Não é assim? O que acontece? Muitas das vezes está lá, conhecido, vem para cá, puxa, mas não é assim que funciona. A estrutura de dados ela é organizada para você saber como funcionam as coisas. Então, se você quer pegar o C, automaticamente você tem que tirar o A, tirar o B e depois tirar o C. Porque o C foi o último a entrar, então ele tem que ser o último a sair. Então, dependendo do que você quer fazer, não há uma vantagem você usar a estrutura de dados chamada fila. Porque a fila é o seguinte, o primeiro que tu guardou lá dentro, ele vai ser o primeiro a ser retirado. Então, se você primeiro, você guardou a ficha da Maria, depois a Ana chegou, depois a Carla chegou, você quer pegar a ficha da Carla, você vai ter que pegar primeiro da Maria, depois da Ana e depois da Carla. Primeiro que entrou, automaticamente é o primeiro a sair dessa estrutura de dados. Beleza? Então vamos lá. A estrutura de dados é pilha. LIFO. O que significa a pilha? Então vamos lá. O último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. Então olha que interessante, sempre que eu falo desse assunto aqui, pilha, eu trago como exemplo a pilha de prato. Então aqui, ó, vou botar aqui, ó, pilha, só para a gente entender. A pilha é a seguinte, galera. Vou botar até em pezinho para a gente poder enxergar melhor a nossa estrutura. Olha que interessante. Supondo que eu tenho prato, eu tenho prato 1, prato 2, prato 3, prato 4 e prato 5. Como eu estou empilhando os pratos, automaticamente o primeiro prato que eu lavei, ele vai ficar aqui. O segundo, o terceiro e o quarto. Quando eu for pegar, eu não vou pegar o primeiro prato que eu lavei, eu vou pegar o último prato que eu lavei. Por quê? Porque o prato está em pilha. Então essa é a característica da estrutura de dados de pilha. O último que entra é o último que sai. É quando o professor fala assim, ó, bota aqui a prova que eu vou corrigir. E aí, o que acontecia? Se empilhava as provas. Você botava lá primeiro, falava assim, pô, acabei primeiro, o professor corrigir. Só que depois vinha outro botava, outro botava, outro botava, outro botava, outro botava. E o que acontecia? Que esse cara que foi o último a colocar a prova seria o primeiro a ter a nota. Porque as provas estavam organizadas em pilha e não em fila. Porque se fosse em fila, o primeiro a colocar seria o primeiro a ter a nota. Beleza? Então isso aqui para a gente entender esses tipos aqui de estrutura de dados. Show de bola? Lista todos os elementos do mesmo tipo de forma sequencial.
Fila, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. E pilha, aonde o último a entrar é o primeiro a sair. Beleza? Isso aí tem que estar gravado na nossa mente. Vamos voltar aqui para o slide. Galera, aí eu pergunto o seguinte para vocês. A gente tem esses diversos tipos de estrutura de dados, a gente tem algoritmo, tem linguagem de programação. Mas como que esses programas se comunicam? Como que a informação da minha casa vai para a casa do meu vizinho? Como que a informação do meu vizinho vai parar na minha casa? Existe todo um sistema. E a gente já vai encerrar a aula. Mas antes de a gente encerrar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento da rede chamada rede de computadores. Então vamos lá. O que é rede? A rede, primeiro, nada mais é do que um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos interligados. Aqui que está a palavra-chave, interligado. Se o meu dispositivo não está interligado, ou está conectado, ou está ligado com outro, eu não tenho uma rede. A rede só se forma a partir de dois dispositivos estão interligados, estão conectados entre si. Se é uma conexão de dois ou mais, automaticamente eu tenho uma rede. Beleza? E aí que está o interessante. Que rede é essa? Qual é o tipo dessa rede? Como que funciona essa rede? É isso que a gente vai passar uma pincelada aqui bem breve aqui de como que funciona. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre tipos de rede. O primeiro tipo de rede é rede LAN, Local Area Network. O que significa isso? Que a rede LAN ela só funciona dentro de um local fechado, um prédio, uma sala, uma casa, como eu posso dizer, um condomínio, entendeu? Apenas no local. E aí é desse LAN que vem LAN House, beleza? Exatamente isso, seria local area network, casa, seria casa com a rede local. Então, a LAN House é exatamente isso, é onde eu entro numa casa, numa loja, onde tem vários computadores interligados numa rede central, onde eu chego lá e falo o seguinte, ó, quero logar, que o cara vai fazer, vai me dar o login e eu vou entrar no computador. Então, LAN é justamente a rede local. Eu tenho também uma rede metropolitana. Então, eu tenho a MAN. A rede metropolitana normalmente é a rede que vai gerenciar todos os dispositivos interligados dentro de uma cidade, dentro de um bairro, até mesmo de um estado. Só que você vai perceber o seguinte, se eu tenho ali a LAN, onde os computadores são controlados, todos ali, um computador controla todos que estão dentro da LAN house. Eu tenho a MAN, que vai controlar todos os computadores que estão ali dentro desse bairro, desse estado. E quando eu quiser me comunicar fora do país, vamos um pouco mais, fora do país, o que eu posso fazer? Então a gente tem a WAN. A WAN nada mais é do que a rede geral ali de computador, que abrange as redes metropolitanas, que abrange as MAN. Então elas vão tomar conta e vão interligar, e vão gerenciar esses dispositivos que já estão, elas vão interligar os dispositivos que já estão interligados ali por essas redes menores. Beleza? Então, exatamente assim que funciona. Eu tenho uma rede pequena na minha casa, e essa rede pequena está ligada a uma rede metropolitana, uma rede MAN, e essa rede MAN está ligada a uma rede WAN, e assim sucessivamente. Então, por isso que de uma rede pequena eu consigo me comunicar do outro lado do mundo, porque são redes de redes, né? A internet aí, beleza? Aí antes de a gente encerrar, eu quero falar aqui sobre topologia. Beleza? Topologia nada mais é do que tipo de rede. Galera, a gente tem o primeiro tipo ali, que é o tipo embarramento. Eu volto aqui para mim. Vou apagar aqui o quadro para a gente entender esse primeiro tipo aí, essa topologia de rede e a rede de barramento. O que significa eu ter uma rede de barramento, galera? Significa o seguinte, cada ponto desse aqui é um computador.
E o que significa, galera? Significa o seguinte, cada computador meu, ele se comunica um com o outro. Só que ele só tem um canal de comunicação, um cabo, um barramento. É como se eu pegasse literalmente uma barra de ferro e passasse pelo computador. Que essa barra permitisse que ele se comunicasse. Só que na verdade é um cabo, um barramento ali determinado certinho. Então você vai reparar ali, aqui voltando para o nosso slide, esse primeiro desenho, exatamente isso. Eu tenho um computador onde todos se comunicam com todos, só que através de um canal. Matheus, qual é o problema, Matheus, de eu ter um computador que se comunica através de um canal? Um computador que usa o barramento. Por quê, galera? Porque aqui, ó, se esse quiser falar com esse, o caminho pode estar interditado. Beleza? Então, esse é um dos problemas. Toda topologia de rede tem problema. Então, você vai analisar qual é melhor de você usar. Beleza? Então, aqui a primeira aí é de barramento. Do lado da de barramento tem a topologia em anel. A gente vai entender aqui agora o que acontece na topologia em anel. Beleza? Vamos botar aqui cada ponto desse vermelho. É um dispositivo conectado na rede. Eu tenho uma rede aqui em anel. O que significa isso? Significa que, vou nomear. Esse aqui vai ser o A, B, C, D, E, F, G. Significa que, normalmente, a rede de anel, elas são simplex, ou seja, ela sempre vai gerar um lado. Vamos supor que ela só roda ali num sentido horário. Então vamos supor o seguinte, o computador A se comunicar com o computador F, ele não tem caminho para falar diretamente com o F. Então a mensagem ela vai sair do A, olha que interessante, ela vai passar para o B, vai passar para o C, passar no D, passar para o E, finalmente chegar no F. O que isso significa? Significa que a mensagem ela vai demorar mais, com mais risco de perda, vai gastar tempo, gastar mais recursos, né, ali que se gasta para transmitir uma mensagem, em um computador que está próximo, por causa do tipo, da topologia da rede que eu estou usando. Então, esse é um problema, mas também pode ser usado. Mas você precisa passar de um computador, não que as pessoas vão ver a mensagem, mas ele vai usar, um computador vai ter que passar, porque a rede vai como se cada computador desse fosse um ponto quebrado na rede. Como se a rede fosse só do A até o B, do B até o C. Então, o computador só pode se comunicar com apenas um. Para chegar no outro, tem que ir telefone sem fio. Eu vou contando, e se chegar do outro lado, seja o que Deus quiser. Beleza? Então, a gente aqui também tem a topologia em estrela. Isso aqui é interessante. Em estrela. Como que significa a de estrela? A topologia em estrela é o seguinte, eu tenho vários pontos aqui na rede. Eu tenho aqui um computadorzão central. E o que acontece? Qual é a diferença, por exemplo, da topologia estrela para em barra? Porque em barra, os computadores se comunicam diretamente, apesar de ter um barramento, mas ele fala diretamente com o outro. A em anel, eles vão falando de um por um até chegar. Beleza? Só que aqui eles vão praticamente misturar e otimizar as duas coisas. O que eles vão fazer? Ó, eu não vou ter só um barramento, eu vou ter vários. Só que em compensação eu vou centralizar a mensagem. Então, aqui, como nós falamos de topologia em estrela, significa que existe aqui um computador central, beleza? E todas as informações têm que passar por ele. Então, se esse carinha aqui, se o carinha A
quer falar com carinha B, ele tem que passar pelo computador central. Aqui, ó, o ligamento, todos eles estão aqui. Beleza? Então ali tem que haver essa comunicação. Então essa topologia estrela, onde eu tenho um central e todos os ramos têm que se comunicar com esse computador central antes de a mensagem passar para outro computador. Beleza? Então aqui, galera, também tem aqui a imalha. Essa imalha aqui é muito interessante, por quê? O que ele faz? Ele faz o seguinte, eu vou acabar com essa palhaçada toda. Eu vou deixar os caras se comunicar diretamente com facilidade. Então o que ele faz? Supondo, eu tenho aqui, ó, 4, até 5. 5 pontos na rede. Eu digo o seguinte, esse vai se comunicar com esse, com esse, com esse, com esse. Esse vai se comunicar com esse, com esse, com esse, com esse. Esse tem que se comunicar com esse, com esse, com esse, com esse. Esse tem que se comunicar com esse, com esse, com esse, com esse. Automaticamente o que acontece quando nós olhamos, deixa vocês olhar melhor aí, para essa topologia em malha, todos os pontos se comunicam diretamente entre si. Então eu crio barramento suficiente, eu crio meios o suficiente de um ponto poder se comunicar com o outro sem precisar de um computador central. E o que acontece? Eu posso usar qualquer topologia em qualquer tipo de rede. Então na rede LAN, eu tenho uma LAN house, eu posso botar minha LAN house para funcionar como barramento, eu posso botar como anel, eu posso botar como estrela, eu posso botar como malha, beleza? A topologia não tem nada a ver com o tipo de rede. Dentro do eu escolho primeiro o tipo da rede que eu vou usar, se ela é local, se é uma rede metropolitana, e depois eu vou ver qual o tipo, qual é a maneira que minha rede vai se comportar usando a topologia. E aí, galera, como que as topologias são possíveis? Como que eu posso decidir, mesmo de forma diferente, como eu posso fazer um computador se comunicar com o outro? Como de maneiras diferentes eu posso fazer um computador estar ligado com o outro? Com alguns dispositivos. Nós temos aqui, eu trouxe aqui 3 dispositivos, beleza? Para a gente aqui falar um pouquinho rapidamente sobre eles. Já sobre esse Renossauro, prometi que hoje seria rápido. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Quais são os 3 dispositivos que nós temos para comunicar, para interligar um computador com o outro? O primeiro dispositivo é o Hub. O que o Hub faz, galera? O Hub praticamente ele vai pegar o seu computador, ou o computador que estiver ligado nele, e vai interligar 3 ou mais computadores em uma máquina só. Então eu tenho meu computador central, eu ligo no Hub, e depois sai um cabo do Hub, e aí eu consigo compilar todos os outros computadores através do Hub. Só com o Hub, aí você pensa, que topologia de rede eu posso usar? Uma vez que eu tenho um dispositivo que centraliza 3, 4, 5, 10 computadores, eu posso usar, por exemplo, uma topologia em estrela, beleza? E aí, galera, tem um switch. Qual é a diferença do Hub para o switch? Eles fazem quase a mesma coisa. A diferença é que o switch ele tem um a mais. Ele não só pega diversos computadores e converte para um central. Ele consegue identificar cada computador conectado. Então eu posso fazer o seguinte, por exemplo, eu tenho um computador conectado na porta 1 do switch. Eu digo, por exemplo, o computador 1, eu quero desligar o computador. Eu vou enviar o comando, o computador 1 vai desligar. Agora eu estou usando o Hub, eu mando o comando. Automaticamente ele não consegue identificar um computador. Então os comandos acabam sendo ou para todos ou funciona para nenhum. Então o switch é um pouco mais sofisticado do que o Hub. E nós temos também o modem, galera. O que é o modem? O modem ele é especial. O modem ele faz mais, ele nem faz essa questão da centralização. Mas qual é a função do modem? É mudar a rede, ligar a rede à rede. Então, por exemplo, eu tenho uma rede LAN. O que permite a minha rede LAN se comunicar à rede metropolitana? O que permite a minha rede
LAN chegar a ponto de ser uma rede WAN, é o seu roteador. O seu modem, perdão. O seu modem, ele vai pegar a sua rede local e vai transferir todos os dados, todas as requisições, e vai fazer você se comunicar com a rede que está do lado de fora. Ele vai pegar as informações da rede de fora e vai trazer para a sua rede local. Por isso que na LAN House, apesar de ser uma rede local, eu consigo acessar a internet, eu consigo mandar mensagem para outro país, graças a um modem. Beleza, galera? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar para mim. Cadê eu? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Abrangemos um pouquinho de cada coisa. Se Deus quiser, na próxima aula, se eu não me engano, nessa próxima na outra, já vamos entrar ali no Excel e vamos aprender tudo. Vamos aprender tudo. Vamos sair daqui brabo em Excel. A questão que cai em Excel no concurso, a gente vai matar na hora. A gente vai falar desde cálculos aritméticos, cálculos lógicos, vamos falar sobre função e a gente vai embora. Vamos bater ali no Excel, a gente vai sair brabo, depois a gente vai bater no Word, vamos bater no PowerPoint, vamos bater ali nas versões do Windows, beleza? A gente vai devagarzinho tomando corpo no mundo da informática e ficando um pouco mais atento a isso tudo, beleza? Então eu agradeço vocês por essa aula aqui, tamo junto.